Pois, logicamente, o que nos coloca ou nos põe todos ocupados é a questão do professor Laurindo Vieira, a forma como foi morto, a forma também como as autoridades estão a passar a informação. É um assunto que está a deixar dúvidas. A polícia apresentou um grupo de marginais, mas as pessoas continuam a levantar questões. A polícia diz que conseguiu localizar estes elementos por via do telefone do professor Laurindo Vieira, mas ao mesmo tempo há uma outra questão que é de que o professor Laurindo, quando foi baleado, tinha consigo o telefone, usaram o telefone dele para ligar para os familiares, para dar conta que ele acabava de ser ferido, mas ao mesmo tempo agora a polícia parece a dizer que os bandidos levaram o telefone. E perguntamos como é que houve tempo para telefonarem para as famílias com o telefone do falecido, mas ao mesmo tempo a polícia diz que os bandidos é que levaram o telefone. Então, estas zonas cinzentas colocam e depois há muita desinformação. Outra questão também, a polícia diz que ele saía do banco. E pelo que se sabe, e não cita nome de nenhum banco, onde é que ele esteve, que banco é este, que quantia ele levantou o banco. O dado mais certo que há até aqui é que ele estaria a sair de uma loja, de uma loja chamada Freshmark, ali no Patriota, comprou cereais e as famílias, quando chegaram no terreno, encontraram o recibo, pelo menos das compras que ele fez. E agora a polícia diz que, ou melhor, os bandidos dizem, ou a polícia diz que ele saía do banco, trazia 1 milhão de kwanzas, mas não encontraram dinheiro, que este 1 milhão de kwanzas os bandidos alegam que viram pelo borderô. A questão que coloca-se é como é que naquele momento de tensão o bandido só levou a arma que diz que era do senhor, levou o alegado telefone e o borderô, não levou a pasta dos documentos. Geralmente as pessoas ficam com os dinheiros, provavelmente, ou algo, ou os cartões na pasta de documentos, e o bandido, quando chega, recolhe tudo. E no momento de pânico, também não estamos a ver o bandido ali ainda fazer recolha do borderô, do telefone e da tal arma, porque se ele não leva nada, quer dizer que ele entra em pânico e a primeira reação é fugir, porque ele já fez ali disparos e não necessariamente ainda ficar ali a fazer recolhas. Mas, José Gama, Portanto, são essas coisas. José Gama, Sim. é uma série de contradições. Se nos atermos àquilo que foi a conferência de imprensa, aqui, durante a conferência de imprensa, por exemplo, a figura que nessa altura anda foragida, o primeiro fala de um nome, o segundo fala de outro, o terceiro também cita um nome e a polícia também aversa outro nome. Ou seja, há uma contradição, se tivermos que nos ater a esse detalhe, em que mesmo ao longo da conferência de imprensa havia contradição entre a polícia e aquilo que os próprios militantes estavam a afirmar. Sim, as versões que eles apresentam, os miliantes apresentam, é quase que elas depois se colidem, não se consegue fazer uma reconstituição daquele evento, daquele assassinato, baseando-se na versão dos bandidos. Depois eles dizem que havia um outro elemento que foi fiscalizando o senhor no banco. Os bancos hoje têm, todos eles, câmaras de vigilância. Poderia-se ir até ao banco, apresentar as imagens, se de facto este tal banco mesmo existe. Mas isto até leva-nos mais uma vez a concluir e acreditar que o senhor não foi naquele dia em nenhum banco. E depois há dados também a indicar que as contas dele naquele dia
foram alteradas nem foram Movimentadas, mexidas. não foram movimentadas. Não Mas, foram Gama, movimentadas. olhando Não, para. pergunta-me Sim. só uma pergunta. Não é para fazer muito comentário. A questão da posse de arma. Ele é um professor de sociologia, de sociologia, que você vê. Tinha porte de arma. Porque eu também não percebi essa parte. Não, mas Bom, a questão da arma, Frei, é por ele estar associado aos serviços de inteligência. Parece que deve ser essa bom, o lógica. professor Laurindo é um tenente-coronel reformado das Forças Armadas. E conforme vimos nos seus passos, ele estava como consultor do Serviço de Inteligência Militar até 31 de dezembro de 2022, porque ele depois deixa este departamento porque é naquele ano que ele toma posse como reitor da Universidade de Gregório Semedo. Agora, ele de facto, há conhecimento que ele tinha uma arma, mas não se confirma que era aquela que a polícia também apresentou. Ele tinha uma arma, mas agora veja lá, se ele foi para o banco, no banco ninguém entra armado. Armado, sim, sim. Entra armado. Sim. De fato, esse detalhe é Mas aqui, Gama. Os fiscais estão ali à frente com o aparelho, melhor, os agentes da segurança ou proteção física estão ali à frente, estão ali presentes a controlar para que ninguém entre armado. Agora, pode ser que ele também tenha a arma estivesse no carro, né? Dentro do carro. E outra coisa que também que ele tinha os vidros fumados. Mas aqui, Gama, os vídeos que estão a circular, em nenhum momento dá a perceber que os seguranças depois chegaram de entrar na viatura do senhor. Porque o senhor foi retirado da viatura foi retirado da viatura depois de ter sido alvejado. Ele não foi alvejado fora da viatura, foi alvejado dentro da viatura. Pois é isso, dado que não se consegue perceber, porque o bandido diz que ele aproximou-se, o senhor tirou a arma, né? Mas pela explicação que ele dá a entender que tirou a arma dentro do carro e deu-lhe tempo ainda também dele próprio bandido reagir. Mas daí que nós questionamos, se ele tem os vidros fumados, como é que o bandido deu conta que ele estava a tirar uma arma? Outra questão que eu queria colocar aqui, eu estou a analisar as imagens, né, porque estou a tentar perceber, né, isso. Pelo que eu vi, né, há um vídeo do senhor no chão, né, isso. Parece-me que ele foi alvejado abaixo do estômago, né, isso, tipo nas pernas. Não foi nada em cima. Não, sim, foi mesmo nas pernas, sim. Não foi acima naquela disso. parte. Se foi dentro do carro, acredito que a polícia, como perícia, não é isso? A gente vê um pouquinho disto. Poderia ter mostrado no carro por onde entrou o tiro. Para atingir mas agora se nós formos a ver o que ele diz. Não, isso porque eu queria dizer, na altura, a pessoa está sentada no carro, não é isso? Eu não sou motorista, mas aquela parte do carro é feita, aquilo é ferro, não é, vamos dizer, é ferro, não é vidro. Não é vidro, não é. A bala perfurou tudo e até atingir, ainda mesmo assim chegou com muita força até ao senhor. E a que distância estavam os bandidos? Porque acredito que, eu faço o estudo também um pouquinho de questões forenses, de análise forense, mas na perspectiva informática a gente depois acaba calhando com esses pequenos detalhes, né? Porque eu verifico que os especialistas, por exemplo, eles conseguem determinar quando há um crime de bala, vamos onde há armas, a primeira coisa é localizar os cartuchos e a ponta, né? Isso, como chama isso, a bala em si. E determinam a distância, tentam determinar a distância em que o tiro foi feito. Foi feito em proximidade, foi feito à distância, a direção do tiro. Eu acredito que nós em Angola temos especialistas em balística, temos muito militar, temos escolas militares. Acredito que esse é um detalhe da investigação que é super importante. Que os bandidos estavam perto, estavam distantes, atiraram a que distância,
que tipo de arma utilizaram, o calibre da arma para fazer aquela perfuração. E depois, pela distância, atenção, esse detalhe. Imagine que o bandido está no outro lado da estrada, não é isso? O senhor tinha que. Como é que o senhor deu conta, eventualmente, para ele também tirar a arma? Se ele estava com vidros fumados, deu conta que estava a ser assaltado. Então, esses detalhes todos é que eu acredito que. Estou a falar de coisas práticas, não estou a fazer aqui de conjecturas. Estamos aqui a ver as várias. Horácio, sim, a questão do porte de arma, isso é legal. Embora os requisitos sejam muito exigentes em relação a essa questão da porte de arma, é possível que qualquer cidadão, desde que cumpra os próprios requisitos, consiga ter o porte de arma. Segundo, quando se há um crime como esse, existem várias linhas de investigação e elas só são descartadas quando constatarem que os meios de provas recolhidos não são suficientes para, de forma mais prática, demonstrar entre o crime e as pessoas. Esta linha de investigação que foi apresentada aqui foi dada como uma linha acabada, o que é muito grave, porque vários dados não colam. O que significa que essa linha de investigação devia ser já descartada antes de ser trazida a público. Mas a pergunta Chipilica, a pergunta que não se quer calar, nós sabemos que como é que a Polícia Nacional atua, a eficiência, a rapidez com que os serviços de investigação criminal acabaram por apresentar os autores deste crime. Se tivermos que recuar naquela mesma zona, aconteceu no mês de dezembro um crime quase que semelhante, assalto que resultou em homicídio. Até aqui os autores daquele homicídio não são conhecidos, mas em menos de 3 dias a Polícia de Investigação Criminal acabou por esclarecer ou pelo menos apresentar os autores. E aqui seria bom. Há um outro elemento, um momento, Chipilica. Há um outro elemento bastante interessante, é que no sábado o decreto, o jornal do Cocomucuta, avançou com uma informação bastante interessante. Dizia essa notícia em resumo, em que a Polícia Nacional estava a projetar, programar, apresentar hoje, terça-feira, a apresentação seria hoje, terça-feira, indivíduos retirados da comarca para assumirem a autoria deste crime. A ser verdade que a Polícia Nacional está a montar, está a inventar, está a criar os supostos autores desse crime, podemos mensurar a gravidade desta ação que está a ser protagonizada pela Polícia Nacional? Posso começar por Steve Frei Angalo. Eu não vou comentar isso. Desculpe só dizer uma coisa, né? Eu acredito que estamos a tocar num assunto que envolve família. É uma família. Só queria dizer, nós que vamos fazer esses comentários. Sim. E eventualmente temos que deixar aqui claro que vamos fazer todos os comentários tendo em conta que é uma família que está a sofrer, e vamos fazer todo com respeito. Só isso, vamos com respeito à verdade, não que queremos usar o argumento para nossas maluquices, não é isso? Então, com todo respeito à família, e desculpa, não é isso? Porque acho que isso tem uma coisa é um assunto de interesse nacional, e é por isso que fizemos. Eu acredito que algum membro da família eventualmente vai seguir o programa, e eu acredito que é nosso dever, portanto, dizer que fazemos isso tendo em conta a dor e o sofrimento da família. É só isso que eu queria comentar. Sim. Chipilica? A dizer que a questão do prazo do prazo de investigação é normal. Normalmente crimes como Chipilica, a Câmara, agradecia que ligasse a Câmara. Normalmente os crimes como esses têm um prazo de 24 horas, onde os elementos fundamentais do crime não podem ser dissipados, não podem desaparecer. As pegadas, por exemplo, os locais propriamente, os outros momentos podem ser pistas importantes para a investigação. Isto é normal que aconteça. O que não pode haver é precipitação. Portanto, as várias linhas de investigação não podem trazer uma como conclusiva e tudo em cima da hora. Agora, relativamente à questão do decreto, é normal que dentro da polícia existe, e aliás não é a primeira vez que acontece, e o doutor Custódio depois que diga,
o que normalmente a polícia traz a público não tem muitas vezes, não tem nada a ver com aquilo que está no processo. Então, tem sido quase prática reiterada e por dever de sigilo, muitas vezes não se pode discutir assuntos de mérito do processo. Mas o que se sabe é quem está nos processos, quem defende processos que percebe isso. Muitas vezes o conteúdo que a polícia apresenta é completamente contraditório àquilo que existe no processo, nos autos. Então é uma prática normal e não seria diferente trazerem esses dados. É normal, quer dizer que é uma prática normal apresentar delinquentes falsos, é normal isso? Não só delinquentes falsos, mas como dados preliminares que não correspondem ao mínimo do que sucede. Não, mas não é normal isso. Não pode ser normal. Esse normal aqui entende-se para aí. Esse normal aqui entende-se que é a prática reiterada da polícia. Mas então por que a polícia não é chamada? O Ministério Público, o garante da legalidade, por que nunca chamou a responsabilidade da Polícia Nacional por atos que acabam por beliscar e acabam efetivamente por desviar o verdadeiro sentido da pista do crime? Bom, em relação a essa questão que envolve o assassinato, eu diria, do professor Laurindo Vieira, eu acho que a minha análise ela vai se seguir em dois aspectos. O primeiro é em relação ao próprio crime em si, não é? Portanto, é um crime chocante, bárbaro, e já é recorrente a ideia segundo a qual há um sentimento de insegurança muito grande que vai reinando no país inteiro, apesar de que nós estamos lembrados no final do ano passado, quando o ministro do Interior realizou a cerimônia de cumprimentos de final do ano, em que fez um discurso em que afirmou que o sentimento de segurança no país havia melhorado e a criminalidade ela estava controlada, o que não é verdade. Mas, doutor Custódio, eu quero que fosse mais preciso. O Chipelique acaba por trazer aqui alguns aspectos que a sociedade não domina, mas eu queria que fosse mesmo direto ao assunto, porque isso já sabemos que o ministro disse, mas o que nós não dominamos é essa questão de que a polícia, é normal a polícia apresentar dados que na prática não correspondem à verdade. Não, eu acho que não é bem assim. Nós temos que ter cuidado para também não extrapolarmos na nossa análise, né? Nós somos comentaristas e temos que ter a capacidade de enxergar a realidade das análises que fazemos numa perspectiva muito, muito concreta, muito objetiva. O que eu pensei é o seguinte: o crime de homicídio é um crime material, né? E naturalmente enseja uma investigação muito apurada, muito aturada, o que significa dizer que normalmente, dependendo das circunstâncias relacionadas ao próprio crime, há aqueles crimes que podem ser complexos, isso é, em relação aos dados para os seus esclarecimentos, podem demorar, depende muito das circunstâncias, da natureza de cada um dos crimes. E aqueles crimes que podem não demorar também. Então, não é uma questão de dizer que, nesse caso em específico, em menos de 24 horas, 72 horas depois já foi esclarecido. Poderia ser, como também não poderia ser. Eu sei que causa estranheza para a sociedade, para o país de um modo geral, quando acontece um crime neste sentido e depois, 24 ou 48 horas depois, os supostos autores do crime são apresentados publicamente. Eu sei que isso é estranho demais. É estranho porque passa a sensação de que parece-me que o trabalho que a polícia vai fazendo, que a investigação os órgãos de investigação criminal vão fazendo, parece que é um trabalho seletivo, dependendo do tipo de pessoa, do partido que pertença, da igreja ou da situação econômica e social, há um tratamento diferente por parte dos órgãos de defesa e segurança. Isso, para mim, é que é perigoso, é que não é aceitável, não é razoável que assim o seja. Eu falo isso porque há tantas denúncias de vários outros crimes que acontecem o tempo todo no país e a forma dos órgãos de defesa e segurança agirem, os órgãos de polícia, de investigação criminal agirem, não é muitas das vezes assim tão razoável. Isso que para mim é preocupante. Agora, quanto ao que o Chipelique disse, que é
apresentar supostos autores falsos ou não, só para passar a imagem para a opinião pública, eu acho que essa é uma situação muito complexa. Eu não entraria muito por aí, até porque eu sou jurista, eu sei que essas coisas acontecem. Eu já participei de vários julgamentos envolvendo de homicídios nas mais variadas formas, e eu sei como é que os órgãos trabalham, como é que a polícia de investigação criminal trabalha. Nesse momento, eu te explico, e isso tem que ficar claro para a opinião pública, é o seguinte: o que aconteceu é que, para a polícia, os órgãos de investigação criminal, foi esclarecido. Eu tenho as minhas reticências também, como qualquer um, sobretudo pela maneira como estes supostos autores foram apresentados. E aqui eu levanto uma coisa interessante. Olha só, como advogado e como criminalista, inclusive, é muito raro, e eu não consigo entender como é que pessoas são apresentadas publicamente, sendo que impera sobre elas o princípio da não autoincriminação, o princípio da presunção de inocência, e essas pessoas aparecem publicamente e abrem a boca sem a maior reserva alguma e publicamente confessam, dizem que de fato cometeram, contam detalhes. Isto para mim é que é preocupante. E naturalmente, quando a sociedade levanta reticências em relação a supostos autores ou não deste crime em específico que nós estamos a trabalhar, estamos a analisar, para mim isto é razoável, é pertinente essa dúvida, essas inquietações da sociedade. E para mim também, eu confesso, como advogado, também tenho um montão de dúvidas, porque se a pessoa pesa sobre ela o princípio da não autoincriminação, né, que é uma garantia constitucional até no nosso sistema jurídico, o princípio da presunção de inocência, por que razão, por que cargas d'água é que a pessoa ia publicamente, né, e mais ainda, também nota-se aí que os órgãos de informação, no caso a mídia, os órgãos de mídia, não respeitaram esse aspecto, porque não era suposto apresentar-se o rosto dessas pessoas. No máximo, elas deveriam ter sido filmadas de costas, né, ou então, na hora de editar a reportagem, o rosto das pessoas deveria aparecer ofuscado, justamente por respeito a essas duas garantias, a esses dois princípios constitucionais que são fundamentais do Estado de Direito. Há outro aspecto que, digamos, que na apresentação que se vê da TPA, é que eu acredito que quando se prende alguém, existe todo um protocolo. Naturalmente. A detenção deve obedecer a pressupostos muito criteriosos estabelecidos no Código do Processo Penal. Por exemplo, a grande questão é essa. Por exemplo, na peça da TPA, que eu estou a analisar, estou a tentar perceber efetivamente o que é que querem comunicar, não é isso? Na peça da TPA, as pessoas apresentadas, portanto, não estão algemadas, vêm de um ponto juntas, portanto, incluindo uma senhora, ok? E a senhora está de maus livros, porque normalmente, se são assassinos, não é isso? Portanto, são pessoas perigosas. Eu acredito que existe o protocolo de algema, eu sempre vi isto, que a polícia, até pessoas que apanham na rua a algema, aqueles aí estavam livres. A minha questão era, estão a sair já da cadeia, estão a vir de que lado aqueles senhores? De que parte, por exemplo, na peça da TPA estavam a vir de que lado? Isso é uma questão que eu queria fazer. Bom, ao que tudo indica, Frei, elas terão sido presas, terão sido detidas no decurso dessa investigação. Ou seja, também não sabemos. Naquela peça que eles vão diante da imprensa, não é isso? Não, naquela peça específica, supostamente elas foram detidas, né? E depois foram apresentadas ao público. Então, naturalmente... Aquela era uma unidade policial, então. Aquilo sim é uma unidade policial. Mas esse é um tema que, de resto... Eu estava a dizer, sim. Só para concluir o meu raciocínio, é o seguinte. Então, assim, eu te explico. É uma fase, né? Isso também não mas, doutor Custódio... Agora vai ser uma outra fase. Doutor Custódio, esse não é o tema central da nossa conversa. Estamos a roubar muito tempo aqui para essa expressão. Eu vou agora regressar para o Chipilica. O que é que andou a pensar? O vosso governador da província de Benguela aparece aqui como um dos beneficiários do negócio das matrículas, mas também não é isso que quero que comente aquilo que andou a pensar. Era mesmo sobre isso que eu estou
Era sobre as matrículas que estava pensando. Chipilica, aqui no Kwanza Sul falamos que é ele o aieiro, estás a ver, né? Não, mas a pergunta simples é: onde é que começam os grandes negócios? Qual é o órgão que começa a discutir os grandes negócios do país? Para que depois os assuntos tornam-se públicos. É o Bureau Político. Portanto, lá onde são discutidos os grandes negócios, como vão ser feitos. E é normal que surjam sempre pessoas ligadas ao Bureau Político, como os empresários. Portanto, eles têm informação privilegiada sempre sobre os grandes negócios. E isso é normal. Agora, a questão sobre a segurança pública, a pergunta é: o que é prioridade? As novas matrículas são mesmo prioridades para nós? Mas aqui fala-se de uma exigência. Explica. Vai ter a matrícula vai ter a matrícula devidamente identificada, mas não tem o endereço da tua casa, não tem toponomia onde você vive. Mas parece que. Quais são os dados que vão constar na matrícula? Explica. Isso vem ao encontro de uma medida que vai ao encontro de uma exigência que é feita aos países da região da África Austral. Acho que na África do Sul acontece isso e noutros países também da nossa zona que já têm essas chapas de matrículas mais seguras. E estava aqui a dizer que os grandes negócios são distribuídos pelo Bureau Político. Se este negócio foi coordenado pela Polícia Nacional, acho que deve ser em coordenação com o Ministério das Finanças. Onde é que entra o Bureau Político? Ou explica. Ora, se o Bureau Político é que decide sobre os negócios, sobre o ordenamento do país, depois é que as instituições vão recebendo. Acredita que a Ministra das Finanças, a Vera Dalva, é membro do Bureau Político. Portanto, as orientações sobre a economia, sobre a política e outros assuntos mais importantes do país são discutidos lá. Os grandes negócios estão lá. Repare, por exemplo, que agora já tem 80 empresas, embora tenha sido começado em 2019. 80 empresas. Depois, os critérios, como é que foram? E se reparar bem, sempre que se criam grandes negócios, são as mesmas pessoas revestidas de outras empresas. Portanto, aquele método que entenda-se, que a PGR está aí a lançar sobre a Isabel dos Santos, a questão de negócio consigo mesmo, de procurar empresas, enfim, é uma prática reiterada, contínua e quase interminável a nível do próprio sistema. E hoje, os grandes empresários criam as empresas e as subempresas. Por exemplo, você tem a rádio, pode criar uma empresa que presta serviço à rádio. A rádio. Enquanto o responsável da rádio tem rendimentos, enquanto empresas como prestador de serviço tem rendimentos, a sua empresa que presta serviço à rádio, há mais outro serviço que é prestado, quer dizer, cria-se um círculo. É o modo operante. Explica, obrigado. Ficou aqui a ideia do que andou a pensar. Já falámos com o José Gama, o Nelson Custódio. Agora chegou a sua vez, Frei Angalo. O que é que andou a pensar? Olha, eu essa semana dediquei tempo a pensar na questão da segurança pública, porque no Namibe aconteceu o meu neto sobrinho, que foi massacrado, mesmo extremamente, digamos, as imagens não em italiano se diz não guardável, não, quer dizer que não dá para ver. Vamos dizer, um caso que está lá no Namibe, portanto a pessoa foi simplesmente destruída, enfim. E então isso foi logo a seguir a questão do professor Laurindo, e que eu antes, no início, tinha analisado como um caso de segurança pública. Depois, porque eu no princípio pensei que era questão de bandidos, mas à medida que as informações começaram a vir, e depois essa brincadeira de apresentar bandidos inventados, né? Então começou a preocupar-me, né? Em termos de seriedade, porque dois aspectos a gente tem aí. A morte do professor teve um grande impacto a nível da sociedade. A minha questão era, será que o Ministério do Interior
para querer mostrar que não há um problema propriamente, aquele foi um caso isolado, então estão aí a antecipar-se, a inventar coisas, cenários que mostram falta de seriedade no serviço. Ok? Esse é um aspecto. Outro aspecto preocupante é pensar, e como as pessoas estão a supor, que foi uma morte encomendada, por exemplo. Há esse pensamento também a circular. Isso foi uma coisa preocupante. O último aspecto que eu digo que muito me preocupa hoje em dia, e repito muito, é ver os jovens sem perspectivas de futuro. Ter essa percepção diária e de sempre, ter na comunicação com os jovens, ver que muitos jovens querem abandonar o país porque o país não inspira certezas, né? Não inspira certezas. E nós vemos o governo sempre a insistir na mesma retórica, okay? Na mesma retórica de que as coisas estão bem. Eu sempre digo, não é preciso que o governo, nem é preciso que o presidente da República resolva os problemas. A coisa mais importante, por vezes, é reconhecer que existe um problema e que a nação junta deve resolver. Então, se por uma parte é uma parte da nação que percebe e efetivamente que as coisas não estão bem, e há aqueles que querem passar a mensagem de que as coisas estão bem, então aí nós não conseguimos construir um país com seriedade, porque nós estamos na mesma linha, não estamos na mesma rima, cada um está aí por conta própria, e eu acredito que assim fica difícil construir um futuro juntos. Isso é mais ou menos. É o que ando a pensar. O último aspecto, desculpa, eu vou mostrar esse livro, não é isso? Não sei se conhece essa palavra. Sim. O que é que diz esse livro, Frei? Para os nossos, para quem não está acompanhando pelo Facebook. Sim. A porofobia, a repulsa pelo pobre. De quem é esse livro? Um desafio de Adela Cortina, é uma filósofa, um personagem super importante na filosofia de ética na Espanha. Esse livro chegou-me esses dias, porque eu solicitei já há muito tempo conhecer esse vocabulário. Ele é que criou esse vocabulário e hoje está consagrado. E é a rejeição do pobre. O Custódio tocou nesse aspecto no início. Muitas vezes, na nossa sociedade, nós temos uma espécie de desprezo e rejeição pelo pobre, pelaquela pessoa economicamente menos sorteada. Ok. Isto aqui, do ponto de vista da democracia, também é um perigo. É um perigo. E lendo essa obra, vejo que um dos problemas, uma das prioridades de Angola, que quem governa devia ter em conta é exatamente isto: tentar combater a pobreza para se poder implementar a democracia e também garantir a segurança pública. Porque depois vamos falar desse assunto que tem a ver com segurança pública, que também está muito ligado à situação de pobreza e de exclusão, dos espaços de exclusão social. Obrigado, nós aqui agradecemos. Agora vamos entrar no nosso tema central e temos muito pouco tempo. Mas eu não falei sobre o que eu ia pensar. Não falou sobre a questão do governador. Mas não. Então, rapidamente, o que é que andou a pensar o Nelson Custódio? Chamou-me a atenção foi a eleição do último bastonário da Ordem dos Advogados, não é? Foi uma eleição muito concorrida, foram 5 candidatos, depois, e também o discurso que foi feito agora no ato de empossamento do novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, que nas entrelinhas deixou claro algumas questões que são de interesse nacional para o país. Uma delas foi o fato de que ele chamou a atenção, durante o seu discurso, que o fato de estar-se a protelar por parte da Assembleia Nacional, poder tanto legislativo, a aprovação da última lei que falta para a conclusão do pacote legislativo autárquico, configura uma omissão constitucional e, portanto, isso é passível de se requerer a fiscalização da constitucionalidade por omissão, tanto por parte do Tribunal Constitucional. Ou seja, em outras palavras, é processar o Tribunal Constitucional para que se explique
ao tribunal, processar perdão, a Assembleia Nacional ou Assembleia Executivo. Nacional, obrigado, a Assembleia Nacional, para que se explique diante do Tribunal Constitucional o porquê de, até o presente momento, a última lei que falta não ter sido aprovada. Então, Mas, isso chamou bastante. Nelson Custódio, acredita que é possível, e para aquilo que é aquilo que estabelece a nossa Constituição, há espaço para esta ideia, para esta iniciativa que poderá ser tomada nos próximos dias pelo bastonário da Ordem dos Advogados? Ora, nos termos da Constituição, só há 3 pessoas que podem bater as portas do Tribunal Constitucional para requerer a fiscalização de qualquer lei, seja uma lei já em vigor, portanto, uma lei já em vigor ou não. Nesse caso, estamos a falar aí da própria Assembleia Nacional, não é? Por um décimo dos deputados podem requerer a fiscalização da constitucionalidade de qualquer lei, o Presidente da República e a Ordem dos Advogados. Portanto, a Ordem dos Advogados tem um papel fundamental nesse novo tempo, nesse novo momento. E o fato de o novo bastonário ter deixado no seu discurso de empossamento, e aí é interessante porque a presidente do Tribunal Constitucional, a juíza-presidente veneranda, juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, estava presente na cerimônia de empossamento, né? E, portanto, eu acho que isso foi algo assim interessante que a mim chamou bastante a atenção. E acha que o Tribunal, as críticas apontam para esse sentido, acusam de ser um órgão político e partidarizado, porque se fosse um órgão político não seria problema nenhum, mas o problema consiste em ser um órgão partidário. Terá coragem suficiente de tomar uma decisão que contraria aquilo que é uma estratégia do partido no poder, ou Nelson Custódio? Olha, as instituições têm de ser experimentadas, né? Se a Ordem dos Advogados tem legitimidade constitucional para o efeito, a meu ver, eu não vejo qualquer problema que efetivamente o Tribunal Constitucional suscite um pronunciamento, que a Ordem dos Advogados suscite um pronunciamento, requeira, portanto, que o Tribunal Constitucional se pronuncie a esse respeito, chamando naturalmente Doutor Custódio, só para realçar essa parte, o que o senhor bastonário se referiu é da inconstitucionalidade por omissão. O que significa aqueles casos em que os órgãos ou podiam praticar, podiam legislar, ou podiam praticar um ato e não fazem, a essa omissão, a isso não fazer, foi o que o senhor bastonário se referiu. E, nesses termos, só o próprio Presidente da República, 1/5 dos deputados e o Procurador-Geral da República podem requerer a inconstitucionalidade por omissão. Não é necessariamente isso. Estou falando do artigo 232 da Constituição. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade por omissão o Presidente da República, 1/5 dos deputados em efetividade de funções e o Procurador-Geral da República. Verificada a existência da inconstitucionalidade por omissão, o Tribunal Constitucional dá conhecimento desse fato ao órgão legislativo competente para a sua supressão da lacuna. Portanto, sim, mas é isto que o bastonário se referiu, desta omissão, no entendimento dele, nos parece ser esse, da própria Assembleia Nacional e também do próprio Presidente da República, mas a questão tem a ver com a legitimidade. O que pode acontecer é pedir que o Procurador-Geral da República ou os deputados o façam, para que esse problema seja resolvido. Talvez seja isso. Então, há espaço para a Ordem dos Advogados entrar e animar. O que a Ordem pode fazer é provocar isto. Solicitar aos órgãos que têm legitimidade para o fazer. A Ordem pode fazer isso. Pode fazer Agora, isso. já a fiscalização abstrata, sim, a Ordem tem legitimidade de per si, sem qualquer intervenção de qualquer outro órgão, ela por si mesma pedir a fiscalização abstrata.
Ok. São fiscalizados. Muito obrigado por esta partilha das reflexões dos nossos convidados. José Gama, começo por si. Sempre que acontecem crimes que envolvem personalidades e cria-se essa polémica. E já debatemos muito sobre essa questão da existência ou não de esquadrões da morte em Angola. Pelas suas investigações, qual é o histórico que o país tem sobre essa questão da existência ou não de esquadrões da morte em Angola? Bom, em Angola, nós temos um regime não democrático e se olharmos para a história, muitos regimes como a antiga Rússia, o Brasil no tempo da ditadura, também tinham A Rússia de esquadrões hoje da também é a morte. mesma coisa. Não? Como? A Rússia de hoje é assim também. Pois, a Argentina, todos eles tinham esquadrões da morte e o propósito desses esquadrões é para executarem tarefas, aquelas que o Estado não pode assumir conforme na sua identidade como Estado, então usam esses esquadrões. O SIC, aliás, temos aí um ativista agora, que é o ativista contra o crime, o Mangena que é ligado ou foi ligado à polícia ou tem amigos na polícia, ele descreve muito bem também a existência desses esquadrões, os trabalhos que têm feito. Nós vimos ano passado, em janeiro, um grupo de jovens foram mortos depois do incêndio da sede do MPLA no Benfica. Houve depois um grupo de jovens que apareceu executado na via pública. Tivemos ainda no ano passado, em fevereiro, um grupo de 8 jovens no Cacoaco, também que apareceram executados na via pública. E os familiares depois lançaram acusações, alegou-se que foi uma operação aprovada por um alto funcionário do SIC de nome Angola Quina. Até hoje, a verdade é que o SIC nunca esclareceu este caso, mas pela característica das execuções, da morte, eles matam, depois vêm fazer recolha dos corpos, não prestam esclarecimento, há o desinteresse de informar a comunidade ou as pessoas, ou mesmo até a comunicação social. Isto leva-nos a concluir que é uma prática, um crime praticado pelo SIC, até que eu penso que até o próprio Presidente da República tem noção do que o SIC se tornou numa instituição criminosa ou altamente criminosa, ou uma acolhedora de marginais e de criminosos. Por isso é que também colocou agora os serviços de inteligência militar a passarem, doravante, a monitorizar as ações dos órgãos da Polícia Nacional, como é o SIC, os serviços prisionais, para que eles passem a controlar, de facto, os excessos que esta estrutura tem cometido nos últimos anos. Isso é uma prática que já vem desde há muito tempo. E houve uma altura que falava-se que o SIC tinha uma estrutura mesmo de Esquadrão da Morte que estavam escondidos por detrás do Quilamba, e várias vezes falou-se do nome do atual diretor do SIC, este Fernando Reciado, como uma das pessoas que tem conhecimento e domina bem, aliás, que será a área dele sobre a existência desses esquadrões da morte. Já vimos também o Rafael Marques a publicar uma reportagem de uma operação também feita pelo Esquadrão da Morte, citou-se um agente da polícia de nome Pula Pula, e sempre também citado também esse indivíduo, o Reciado, que agora é o número 2 do Serviço de Investigação Criminal. Portanto, já é o momento das autoridades angolanas procurarem desmantelar essas estruturas que funcionam dentro do SIC, porque o SIC recruta os bandidos e estes bandidos depois o que é que fazem?
de dia são agentes do SIC e de noite são marginais. E vimos um exemplo concreto é deste rapaz Pula-Pula, que é da esquadra do SIC do Kazenga, que depois foi preso também pelo próprio SIC. Ele tinha essa dualidade, de manhã é SIC, que procura os outros, que procura combater a concorrência noturna, e de noite ele também é bandido. José Gama, sabemos que esse caso não é de agora, a história sobre a existência de Esquadrões da Morte remonta desde a década de 90, mas se tivermos que nos ater aos elementos históricos, com exceção daquele caso da frescura, e um pouco aqui, um pouco mais para cá, do Camuling, pouco ou nada se sabe da responsabilização dos atos que supostamente têm sido protagonizados por esse Esquadrão da Morte. Bom, eu lembro quando houve o julgamento do Camuling, falou-se na altura, a própria PGR assumiu que no local onde encontraram, onde o Camuling estaria morto, haviam mais outras ossadas de várias pessoas. Por isso é que eles não conseguiram identificar naquele monte de ossadas quais de facto seriam a do Camuling. Por isso é que não houve corpo, nem ossadas, nem conseguiram entregar, porque havia ali uma montanha de ossadas. E isto o que quer dizer? Quer dizer que aquele sítio, onde acho que é no quilómetro que passa ali o Morro dos Veados, era uma área que o SIC usava para depois ir deitar as pessoas que eles executam. Portanto, tem aqui, a própria Procuradoria tem aqui um dado interessante, que é do local das ossadas, e até a forma como esses indivíduos mataram. Quer dizer, havia um elemento do SIC de nome Kiko, estava num sítio a beber, recebeu uma chamada telefónica para ir matar o Camuling. Disseram que eram ordens superiores. Então, são essas estruturas que o SIC tem. Aliás, o SIC usou essa estrutura para matar os caçulos e Camuling, né? Frei Angalo, ouvimos estes depoimentos do Grama, um jornalista que tem se dedicado bastante no apuramento e na investigação desses casos que têm sido supostamente protagonizados por este Esquadrão da Morte. Frei, é normal que em Angola tenhamos grupos que são sustentados por instituições do Estado a praticarem atos criminosos, atos bárbaros, como assassinar pessoas? Olha, a experiência na história da humanidade ensina o seguinte: nos contextos de elevada corrupção, onde há muita corrupção, um dos organismos mais corruptos geralmente é a polícia. A polícia é o órgão do Estado que é sempre útil, muito importante, muito próximo das pessoas, mas que está no dia a dia ativo, não é como, por exemplo, as Forças Armadas, né, que têm atividades mais para a guerra. Então, onde existe corrupção e criminalidade, e portanto não existe controle, normalmente a polícia também é corrupta e criminosa. Okay? Normalmente a polícia é corrupta e criminosa. No nosso país, nós temos elevadíssimos índices de corrupção, temos situação da própria polícia, em que, vamos dizer, a situação salarial dos polícias. Os polícias são muitos, e muitos são miseráveis, okay? Muitos polícias são miseráveis, são mesmo pobres. E a causa da violência urbana, que é um tema de estudo a nível de sociologia, está muito associada aos espaços de exclusão. Está muito associada tanto ao espaço de exclusão socioeconômica, porque, por exemplo, uma pessoa pobre num contexto urbano, portanto, está excluída, é uma exclusão socioeconômica, está excluída. Os bairros miseráveis das nossas cidades também são espaços de exclusão. E é daí onde nasce a violência. Portanto,
Um agente da polícia tem acesso à arma. Nós vimos, não no passado muito distante, mas todo mundo sabe disso, que muitos bandidos, né, tinham armas e depois, se faz a investigação, aquela arma foi fornecida por algum agente da polícia. Ou então, sempre assim. Eu quero aqui recordar, eu vivi no Rangel, aqui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e tem o bairro do Rangel, onde chegou a surgir um dos maiores grupos criminosos, né, os chamados Dibbles. Eu conheci aqueles miúdos, os Dibbles, e que foram eliminados sucessivamente, foram assassinados. E eu lembro, portanto, é coisa já passada, que o pai de um daqueles miúdos, esse miúdo estava fora da província, quando veio, o senhor pediu, portanto, ele pediu que o filho viesse e se apresentasse, mas pediu que se apresentasse em frente da igreja, porque tinha certeza que se fosse em outro sítio, seria imediatamente abatido. Claro, o jovem não se safou, acabou sendo abatido. O que quer dizer que nós temos, efetivamente, alguma coisa que mata, né, dentro da estrutura do nosso Estado. E quando, por exemplo, não existe uma imprensa independente, não existem detetives privados, portanto, não existe uma investigação paralela privada, e tudo é controlado, fica muito complicado por chegar à verdade. E esses grupos depois atuam indiscriminadamente. Muitas vezes nós criticamos lá o João Lourenço e companhia, mas essas pessoas chegaram a tal nível de criminalidade, não é isso, que têm iniciativas próprias. Há uma suspeita, eu não sei se aí alguém consegue confirmar. No dia que morreu o professor, o que foi morto, atualmente o professor Laurindo Vieira. Também parece-me que foi demitido o comandante de uma unidade policial daqueles lados. Conseguem verificar? Alguém conseguiu? Ainda não consegui verificar essa notícia. Parece que um comandante da polícia daquele lado foi demitido. Tinha o comandante de Talatona, mas foi exonerado já há um bom tempo. No dia 29 de dezembro. Foi antes. Foi muito antes, sim. Sim. Houve ali exonerações, movimentações em massa que o presidente fez à margem daquela reunião de dezembro do Conselho de Segurança. Sim, mas em todo caso, o que é que nós temos que ver é que o SIC está sempre associado a alguns assassinatos. Esse que o Gama disse. Estamos a falar dos mais recentes, por exemplo, aqueles de Cacoaco, de Viana. Okay? Em Viana, por exemplo, nós que andamos nos bairros à toa, as pessoas sabem, a população sabe que o SIC mata pessoas. Infelizmente. Que deve ser um organismo de investigação criminal, mas o que se sabe é que se está a chegar SIC, você corre o risco de ser morto. Ou seja, o nome do SIC está associado à morte. Não é um organismo de investigação criminal como devia ser. Aquilo dá medo que matam. É isso. Essa pelo menos é a percepção das pessoas com que eu mais ou menos lido ou comunico ou então encontro quando estou em Angola. Só para uma brincadeira, né? Se alguém ligou para mim, né? Alguém ligou para mim, Frei, viste aí a morte do professor? É melhor não vir. Já começaram a amedrontar o Frei. Sim. Não, mas quer dizer que a pessoa que teve essa preocupação de ligar para mim, com certeza pensa que aquela morte foi encomendada, não foi de bandidos, não é isso? Eu não sei se estou a interpretar mal. Fica aqui de facto uma reflexão. Essa questão dos esquadrões ou do Esquadrão da Morte tem maior atuação aqui na capital do país. O mesmo acontece, ou como é que é a realidade da província do Kwanza Sul, Nelson Custódio? Olha, nós não temos esse fenômeno de um modo geral aqui na província do Kwanza Sul, no sentido de que há elementos notadamente conhecidos dentro do SIC, do Serviço de Investigação Criminal, que diante de uma situação
grosseira de criminalidade, às vezes que foge do controle, e esses grupos agem então com o objetivo de exterminar supostos criminosos, no sentido de não serem levados à justiça e assim por diante, né? Não temos esse fenômeno. Agora, o que temos aqui é um estado crescente de impunidade, de violência, né? Os homicídios também são crescentes aqui a nível da província do Quando Sul. Olha, no último mês de dezembro, por exemplo, aqui mesmo na capital da província, um funcionário afeto ao Ministério da Educação foi assassinado, né? E tanto isso é o que nós temos aqui. Lembram-se daquele caso que teve a ver com o Procurador da República aqui na província do Quando Sul também, que foi assassinado na Marginal do Sumbe e assim por diante. Então, isso é o que nós temos. Agora, a resposta que a polícia vai dando é uma resposta não no sentido de linchamento. Portanto, não temos isso aqui. Agora, temos, assim, violações em termos de um agir desproporcional da polícia diante de situações, muitas das vezes, sobretudo agora porque temos aqui a polícia de investigação, a polícia de intervenção rápida, né? Temos uma unidade da polícia de intervenção rápida aqui na cidade capital, e vezes há que o modus operandi dessa força policial é desequilibrado, é desproporcional, às vezes, a forma como deveria responder a uma situação pontual que esteja acontecendo. Portanto, esses são os fenômenos que nós temos aqui neste sentido. Não há sinais nem indícios de haver esquadrão da morte. A mesma pergunta é extensiva para o Chipilique Eduardo. Chipilique Eduardo, qual é a realidade de Bengala? Pronto, nós temos aqui uma realidade virada para chamados grupos de interesses, aqui com as respectivas aspas. E estes grupos estão instalados em várias instituições, sobretudo a nível do próprio partido no poder. Normalmente, a questão que cria muita polêmica são aquelas mortes ou assassinatos na via pública. Mas aqui existem outros fenômenos, como a questão do envenenamento, como a questão do feitiço, que permitem com que mas todos o feitiço, explica, o feitiço existe? Não. É bíblico isso, o Frei depois vai dizer mais sobre isso. Mas tem mesmo eficiência? Tem mesmo eficiência isso? Tem mesmo eficiência? A Bíblia fala que esses ficarão de fora. Obviamente que, olhando para a fé, cada um pode entender se existe, se existe ou não o feitiço. Mas então a prática em Benguela, o Esquadrão da Morte atua também através de forças ocultas, é isso que quer dizer? Exatamente, estamos a dizer isso. Não, e isto está instalado, não é, tal como disse o Dr. Custódio, não é uma situação assim muito visível em relação a grupos concretos para eliminar determinadas pessoas. Mas há uma estrutura paralela dentro de vários órgãos que vão procurando sempre eliminar todos aqueles que podem ameaçar ou alcançar o poder, o cargo, a função de determinadas pessoas. Agora, dentro da própria polícia, há também agora já reduziu substancialmente, em relação àqueles operativos que tinham a missão de eliminar, com as respectivas aspas, todos, normalmente, e assim fazem, é para aquele grupo de delinquentes, diríamos, incorrigíveis. E normalmente a polícia atuava já há alguns anos. Mas esses delinquentes incorrigíveis são mortos por esse Esquadrão da Morte. Então, em poucas palavras, quer dizer que também... Muito amassada aqui, muito trabalho. Agora, então, a forma mais eficaz que durante alguns anos o método que foi utilizado foi isso, era eliminar essas pessoas. Aliás, esse é o mesmo exemplo que se refere ali em relação aos delinquentes em Luanda. O modelo foi mais ou menos esse. Todos aqueles delinquentes que davam muita amassada à Polícia Nacional
os operativos tinham a missão de eliminá-los. E a nível das comunidades dos bairros, como disse o Frei, isto é comum, é uma conversa do dia a dia. E reparem que a comunidade sabe que o fulano tal foi assassinado pela polícia porque estava a dar muito trabalho. Vai para a unidade, é detido, é preso, é condenado para regressar. Agora, é diferente da abordagem que queremos fazer de esquadrão da morte relacionado àqueles indivíduos que se opõem ao regime, se opõem ao sistema, que têm opinião própria. Então, são dois aspectos diferenciados. Por um lado, era a eliminação daqueles delinquentes incorrigíveis, e por outro lado, se queremos analisar, se existe um esquadrão da morte que tem a missão de eliminar todos aqueles que se opõem ao regime, de forma... Desculpa aí intervir aí na exposição do Chipilica. Eu preocupo-me bastante essa mentalidade leve de matar pessoas. Okay? Nesse momento no nosso país, matar pessoas é coisa leve. Normal, né? Por exemplo, a banalização da vida. Começou em Luanda, atenção, começou em Luanda este fenômeno já naquele tempo, logo depois do fim da guerra. Bastava dizer uma pessoa gatuno, pronto, fogo em cima da pessoa. E esse fenômeno voltou. Começou em Luanda, agora já está aí para outras províncias. Okay? Agora está para Benguela, Catubela. Sim. Porque os primeiros casos vimos em Luanda, depois vimos em Benguela, Lubito. O Ambo ainda nem tenho muita certeza, mas Benguela tenho já certeza desses casos. E aqui, qual é o grande problema? Quando a comunidade, por exemplo, a nossa comunidade sabe que a polícia mata, e as pessoas também matam, okay? Porque basta dizer que gatuno matam, metem fósforo, viva. Okay? Reparem essa barbaridade. Isso mostra o sinal de uma sociedade decaída, moralmente morta. Okay? Sobretudo que se mata a pessoa e depois não é notícia, não é tema de debate, não é tema, ninguém condena, o governo não faz nada. E então, essa banalização da vida humana, okay? E com a simples fato de dizer que é para gatuno, matamos. Okay? É gatuno, acabou. Reparem, nas cenas participam adultos até crianças. Ok. Isto é um grande perigo para a nossa sociedade. Porque nós estamos a passar, quer dizer, ultrapassamos o limite máximo que é aquilo que a moral devia tolerar. Mas, Frei, como é que a sociedade devia reagir? A pergunta que se coloca em função deste apelo e dessa descrição e desta avaliação que faz da existência ou da normalização da morte, qual deveria ser a atitude recomendável para a sociedade? Olha, eu nem olho para a sociedade, eu olho para quem tem responsabilidade. E quem tem a responsabilidade? Quer dizer, quem tem responsabilidade na sociedade, estou a falar dos líderes políticos, dos líderes religiosos, porque todos nós, não é isso? Vemos isso e calamos. Dos líderes religiosos, de todas as pessoas que podem influenciar o processo, não é isso? Despertarem, porque aqui é o fracasso do Estado. O Estado é constituído para proteger os seus cidadãos. Não importa. Ok? As comunidades, eu tenho a sorte de ter crescido no Quimbo, no fundo do Quimbo, não é isso? Eu comecei a falar português só quando já tinha 12 anos. Eu sempre falei umbundo e nhaneca só. Aprendi as primeiras coisas em matemática, aprendi em umbundo. Nas nossas comunidades tradicionais, uma das mortes que não se aceita, por exemplo, falar do assassinato já não se fala. Por exemplo, uma pessoa enforcar-se, como chama isso? O suicídio. Se numa mata, okay? Eu falo isso tanto para os umbundos como para os mumuilas que eu conheço, não é isso? Se num lugar alguém se enforca, aquele lugar é maldito, não se pode pôr pé lá. Inclusive, de forma tradicional, digo, eu não falo do ponto de vista religioso, não é isso? Uma pessoa que se enforca não vai com os antepassados. Aquele vive vagabundo na floresta.
ok? Não vai com os antepassados. Nem também vai com os maus. É um ser vagabundo. É uma espécie de maldição. No nossas comunidades, sempre falo nas comunidades tradicionais, se dizer que alguém foi assassinado, pronto, é um problema grave. É um problema da comunidade. Quer dizer, porque ninguém pode ser morto assassinado. Eu estou a falar, por exemplo, no fim do mês de dezembro, uns meus 2 sobrinhos lá na Chibia foram nadar e veio uma água, carregou os camaradas mortos. Até hoje, não é isso? Quer dizer, morrer por afogamento é tipo uma espécie de maldição. A minha família está preocupada. O que é que aconteceu? Isso para quer dizer que o governo, primeiro governo, isso, o primeiro governo, não deve aceitar a morte de ninguém. Ninguém pode fazer justiça por mãos próprias. Isso também quer dizer, quando se é o Estado, nesse caso estamos a olhar para o Estado. O Estado Sim. é que está a praticar esses atos, Frei. Não, mas exatamente isso. Quer dizer que o Estado, como o Estado, faliu. Nós estamos nesse momento, eventualmente, numa estrutura em que existem grupos de delinquentes que não constituem o Estado, porque o Estado tem que ter a existência e o sentido do Estado é proteger os seus cidadãos. Senão não é Estado. Ok? Ok. José Gama. Não, eu quero terminar aqui, que este assunto da morte das pessoas, em Angola não se pode, por exemplo, quando alguém morre, ou quando alguém é morto, deve-se fazer um esforço grande para que se esclareça a morte e aquelas pessoas reais, e está aqui voltamos ao caso do professor, sejam responsabilizadas e, digamos, a sociedade saiba que a verdade é esta. Não se façam essas exibições idiotas, porque aquilo está a nos fazer papel de idiotas para ver outros idiotas que estão a ser exibidos, não é isso? Não podemos continuar a aceitar esses papéis, porque todos nós podemos ser vítimas de qualquer coisa. Todos nós podemos ser mortos. Eu sempre lidei com bandidos, atenção, eu vou dizer isso, eu sempre lidei com bandidos. Por exemplo, eu vivia aí em Fátima, na paróquia de Fátima. Quem vai para Fátima tem uma vala aí, e tem a antiga, tem a ponte nova, antigamente era uma ponte aí, onde viviam delinquentes. Viviam delinquentes na feira popular. Não, na Macambira tinha um grupo lá embaixo, naquela vala. Mas quando vinha essa ponte junto à unidade policial. A unidade operativa? A unidade operativa. Ok. Eu explico, eu conhecia todos aqueles grupos. Debaixo daquela unidade da unidade operativa vivia aqueles delinquentes que se drogavam e não eram corrigíveis. Então eram rejeitados pelos outros. Dentro da feira popular atuavam grupos que eram mais ou menos civilizados porque tinham apoios de polícias e coisas. Quem descia, perto mesmo de Fátima, vivia outro grupo. Atuava outro grupo. Para lá, para a Cidadela, atuava outro grupo. Eu conhecia esses miúdos todos. Eu entrava na vala, lá para falar com os miúdos, às 23 horas, sentava com eles. Ok. Uma vez eu fui assaltado por eles mesmos. Eu vinha da universidade, eu normalmente às sextas-feiras vinha a pé da Católica, lá Frei, no Polanca, a correção desses, tal como sublinhou o Chiplica, e existem criminosos que são considerados incorrigíveis, são altamente perigosos, a solução não seria também pagar pela mesma moeda? Não. A pena de morte, matar não funciona, não resolve. Não resolve. Não resolve. A violência, chama violência, esse é o princípio, vai ser. Portanto, quer dizer que a sociedade não está a funcionar, o Estado não está a funcionar, porque, por exemplo, esses miúdos são apanhados, né? Eles deviam ser apanhados, tudo bem, colocados num centro de reeducação. Centro de reeducação não é meter numa cadeia onde as condições humanas são piores que lá no bairro de exclusão onde ele vive, onde ele se torna pior na cadeia. Seriam jovens que deviam ser presos, levados nos espaços onde eles possam produzir até pagar pela própria pena. Por exemplo, se ele roubou um carro, a tua pena, por exemplo, não é dito, por exemplo, que nós no mundo temos que continuar a colocar as pessoas sempre nas grades. Ok? Não são produtivas, porque se nós vemos a população... Há outras alternativas de reeducar. Nesse momento, termino, estou a monopolizar um pouco. Estou a monopolizar o discurso, mas quero dar um exemplo de Viana. Na cadeia de Viana, ao lado da cadeia de Viana, tem uma grande indústria de indústria têxtil lá, uma grande empresa, onde trabalham os presos. Porque, Horácio,
a população prisional em Angola é a 80%, 60% jovem, meu. Devia haver uma forma de poder aproveitá-los. José Gama, volto a si. Como é que tem sido tratado, já que não podemos fechar os olhos a essa realidade, a existência desse esquadrão da morte? Como é que a estrutura política desse país tem reagido diante dessa prática que a todos os títulos é condenável e que é feita à margem daquilo que estabelece a lei? Como é que o poder político tem reagido a isso? Bom, se nós fazermos aqui um histórico, essas execuções, sobretudo as de caráter ou pendor político, começaram desde 1991. Nós tivemos, logo após os acordos de Bicesse ou antes das eleições, houve um elemento, Lourenço Macanga, que na altura foi o secretário provincial da UNITA de Malães e secretário-geral adjunto deste partido, que foi morto em circunstâncias desconhecidas até hoje. Ele saía de Luanda a caminho de Malães e foi executado. Tivemos um caso do antigo comandante da polícia de Luanda, Adão da Silva. Foi um indivíduo que em 92 ou 91 desertou, abandonou a polícia para se juntar à UNITA e tornou-se até candidato a deputado naquelas eleições e fez-se eleger. E o Adão da Silva foi morto em 95, depois dos acordos de Lusaka. Estava no parque do aeroporto e foi rasgado a metralhadora, num dia até que chegava o antigo secretário-geral das Nações Unidas. Outros galhos. Tivemos o caso do Ricardo de Melo, tivemos o caso do Fulumpinga, e o que se verificou é que a comunidade política provavelmente percebeu que eram crimes políticos e ficou no silêncio. Por quê crimes políticos? Porque a forma como vê, quando as autoridades não mostram importância, não se aplicam em prestar esclarecimento algum, é porque aquele crime deve ter tido as mãos do próprio Estado. Vemos aqui este crime recente do professor Laurindo, pelo menos houve uma preocupação. Também, pronto, estamos num outro contexto, que é as redes sociais, que hoje se tornaram também um instrumento de pressão. Mesmo que o governo não reagir, pelo menos as pessoas, cada um escreve um texto, põe no ar ou fotografias e consegue criar um estado de opinião. Mas antigamente isto não acontecia, os casos morriam mesmo assim. Mesmo até agora, nos crimes que podemos assim dizer que têm ou são suspeitas de haver crimes, de serem crimes políticos, pelo menos aquele vimos o da sede do MPLA no município do Benfica. Até hoje as autoridades não apresentaram o bandido ou alguém que fez aquilo. Tentaram nos iludir que era o Luther King, que fez ali uma mobilização, que terá instigado, mas até hoje não apresentaram ninguém. Não apresentaram ninguém, qual é a conclusão que se chega? Que aquilo, como se diz, fogo amigo. Poderá ter sido as próprias autoridades a colocarem fogo na sede do MPLA e um dia antes tiraram tudo que é material importante, tiraram as cadeiras, vaziaram aquilo e depois queimaram, que era para quê? Para criar um ambiente para aterrorizar e desenhar uma imagem de terror à UNITA, né? Dar a entender que aquilo foi incentivado por um militante da UNITA e para o regime depois se apresentar como recordar vítima. Que o porta-voz da polícia naquele dia chegou a dizer nomes, né, que iam apresentar e não apresentaram ninguém. E outra coisa, naquela queima da sede do MPLA no Benfica, há filmagens. O que quer dizer que tinham toda a liberdade, a polícia, quem queria investigar, tinha toda a liberdade e possibilidade de ir encontrar quem estava a levar aquelas cadeiras para o fogo, quem estava a levar as coisas para casa, mas ninguém investigou. Porque o rosto das aquilo aconteceu num perímetro, perto mesmo de uma esquadra da polícia. Da polícia. Até hoje as autoridades... Quer dizer que as autoridades, se for o caso
se essa a hipótese que estamos aqui a levantar de ser um crime provocado pelas próprias autoridades, quer dizer que até hoje não se demitiram de fazer estes tipos de ações contra os seus adversários políticos. Mas, Gama, com tudo isso, podemos concluir que essas brigadas têm suporte do Estado, das instituições do Estado, face aquilo que tem sido a ausência da responsabilização e da identificação de pessoas que compõem esses grupos. Porque não é por falta de denúncia, há muitas denúncias sobre esses grupos, mas em contrapartida há pouca identificação de pessoas, são quase desconhecidos os indivíduos que pertencem a esses esquadrões da morte, detidos e levados à barra, levados a julgamento e condenados. Ora, o Estado é uma pessoa de bem. Isso não faz parte. Então as instituições, as instituições O do Estado Estado formalmente é uma pessoa de bem. Órgãos paralelos, isso é outra questão. Mas eu expliquei, isso não é crime. Isso não é crime. Essa falta de responsabilização não estará a servir de suporte para chegar à conclusão de que há efetivamente o interesse de se proteger esses grupos, ou explica. Mas essa pergunta era feita para o Gama, mas explica, podes responder. Sim, o que acontece é aquilo que nós falamos há pouco tempo. A questão também da impunidade, do descrédito às instituições. Nós chegamos, e o Frei estava se referindo muito bem a isso, chegamos num nível em que não acreditamos mais nas instituições. Portanto, parece que tudo o que falam é falso, é mentira, e não é o que nós desejamos. Por quê? Porque durante muito tempo adotou-se um modelo que era muito eficaz, que tudo o que as instituições e os governantes falavam era verdade. Só para dar um exemplo. O Sr. Presidente se referiu à questão dos turistas, sobre as estradas e etc, etc. E virou meme. Porque olhando para o discurso, para a maneira como hoje as pessoas evoluíram com as limitações impostas no setor da educação e da própria qualidade, mas as pessoas evoluíram a um ponto de que qualquer coisa que as autoridades falam, dizem ou fazem, vão escrutinar. As próprias autoridades é que estão à margem da evolução, com as respectivas aspas, do povo. Portanto, ainda não perceberam que, em determinadas situações, os seus discursos não servem para nada. E esta questão da impunidade, a questão de que os órgãos não funcionam, as pessoas perderam credibilidade. Então, por que levar esse suspeito à esquadra quando daqui a dias vai sair? Então, usam... Então explica, faz sentido a existência desse esquadrão que vai fazendo essa limpeza. Aqui passa a expressão, a limpeza. Felizmente é isso que podemos dizer. Então faz sentido. Deve ter esse suporte. Deve ter esse suporte. Horácio, se me permite uma coisa, muitos desses aqui são fanáticos, pessoas, quer dizer, no fundo, quando você está num estado, num contexto de alta anarquia, onde não tem governo, não é isso? Cada um faz o que apetece. Porque no nosso país, por exemplo, o clima de arrogância, quem tem poder em Angola é altamente arrogante, se acha dono e que pode fazer tudo. Sobretudo aqueles que têm armas. Sim. Mas, Frei, eu acho que talvez não seja, no meu ponto de vista, não acho que seja essa cultura da arrogância. Eu acho que é mais uma cultura mesmo institucional que foi instalada no nosso país, de um modo geral, em que se encoraja a prática, determinadas práticas ilegais acontecem dentro da polícia e isso vai sendo encarado como uma questão normal, né? Atenção, não só dentro da polícia, porque quando é assim, quando a gente diz que prática é ilegal, a gente está a aliviar. Aqui estamos a falar de barbaridades selvagens. Uma ilegalidade é coisa leve. Agora, criminosos mesmo, são criminosos. Por exemplo, se você é pobre,
né? Você é pobre, não vai ser arrogante como aqueles aí. Aqueles aí, por exemplo, agentes do SIC, ou suposto do SIC, eu só sei que em Angola parece que tudo é SIC, ou tudo é da UGP. Ele encontra um cidadão, por exemplo, que está a abastecer, e o cidadão eventualmente fez alguma coisa, ele não quer lhe dar prioridade. Ele pega na arma, sabes quem sou? Sabes quem sou? Quem faz Sim, isso? mas isso é a tal da cultura institucional. Né? Isso, por exemplo, que o Frei está dizendo. Não é institucional mesmo, isso aqui é anarquia. É onde é a instituição. Mas é o reino da impunidade, não é? É o reino da impunidade, né? Sim, é o reino da impunidade, né? O que significa dizer que. Mano, quando você. Eu respeito muito o direito, você é jurista nisso, mas quando você está na selva, o direito não serve. Okay? Aqui não é ilegalidade, impunidade, aqui se trata mesmo de barbaridade. Estamos numa sociedade bárbara, onde os próprios cidadãos também queimam pessoas sem pejo. Porque quando você vê que a sociedade comum está a queimar pessoa viva, está a queimar pessoa viva, depois voltam a comer tranquilamente. Você está numa sociedade falida, está num estado falido, onde essa ilegalidade, ou o que é que está a dizer isso? É ilegalidade ou instituição? Não existe instituição. Mas Frei, é assim. Há toda uma pressão por parte da sociedade em relação aos níveis elevados de criminalidade que nós temos. A solução que o Estado encontra qual é? E nós temos visto isso ano após ano. Não tem, o problema é que o problema é esse. Não tem Estado. Não tem Estado moderno. Não tem instituições. Porque se a sociedade queima um cidadão, ninguém é punido, ok? Eu concordo. Eu concordo, mas aí que Estado é que existe aí? O Estado existe porque... Mas a pergunta, tanto do Dr. Custódio e Frei Angalo, a pergunta que eu faço, e cada um tem 30 segundos para responder, porque já estamos na fase decrescente do nosso programa, que saídas para esse cenário? Começo pela pessoa que fez a introdução, José Gama. Que soluções? Bom, primeiro, para nós combatermos... uma das formas de combater o crime em Angola é usar a receita chinesa, que é colocar câmaras em tudo o que é canto, nos principais centros e esquinas da cidade. Vamos para as câmaras, meu! De Luanda, sobretudo onde acontecem as grandes casos de criminalidade. Nós temos aqui um exemplo, a África do Sul também vive esse problema de criminalidade. A única cidade que não se ouve muito falar de crimes é a cidade de Cape Town, porque Cape Town está toda ela repleta de câmaras montadas nas ruas. E Angola deve fazer isso. Angola tem algumas câmaras, mas parece-me que até agora elas não serem assim tão suficientes. Uma das receitas seria esta, e continuar com o programa de recolha também de armas, porque estamos a ver aqui todos os dias os bandidos a usarem armas. Alguns dizem que os próprios polícias e alguns elementos das Forças Armadas é que vendem e fornecem ou emprestam ou alugam armas aos próprios bandidos. Quer dizer que a fonte de criminalidade dos nossos marginais é a própria polícia que os combate. Portanto, precisamos de lançar um debate reunindo os especialistas, os sociólogos, sobretudo, os antropólogos, para estudar esse fenómeno da criminalidade no país, e também os juristas. Chipelica, soluções? Nós temos que refundar o Estado angolano e não podemos olhar aqui a criminalidade apenas aquela do pobre, porque temos que olhar aqui também para o crime organizado, aquela que belisca efetivamente as fundações do Estado, que mexe com toda a estrutura, sobretudo a questão do crime econômico. Portanto, as políticas públicas, muitas delas não avançam por causa desse grupo organizado. E não podemos olhar só para a questão lá embaixo, é preciso olhar lá em cima. Precisamos mesmo refundar o Estado angolano e criar as condições necessárias, primeiro, para a prevenção do crime. Enquanto não olharmos para a prevenção do crime, efetivamente não teremos os resultados desejados. O Gama se referiu, por exemplo, à questão da instalação de câmaras. Existem. O problema é que o sistema integrado não é eficaz por causa dos serviços complementares. Exemplo, a questão das emergências médicas, como é que funciona?
ainda é preciso esperar o carro que está a vir da localidade de A ao BC para remover alguém que tem algum problema, um acidente ou foi baleado. Qual é a comunicação? Pronto, ainda aqui ainda faltam aprimorar mecanismos que ajudariam não só na colocação das câmeras, que foram se referiu um grande avanço efetivamente, mas é necessário que o sistema integrado funcione. Repare, por exemplo, alguém rouba um carro no Lubito e vem a Benguela, estaciona a viatura, semanas e semanas ninguém consegue localizar o carro, mas de Benguela a Lubito existem câmeras. Portanto, não é só instalação, mas é preciso olhar para outros elementos que ajudem, sobretudo na prevenção e depois na questão do combate e na responsabilização das pessoas, porque a impunidade já demonstrou claramente que não ajuda a continuar o crime. Nelson Custódio. Eu quero destacar aqui, assim, quem olhou para as imagens do professor Laurindo estatelado no chão e a gemer, deu-se conta de algo que nós não abordamos aqui, que é o fato de que se os nossos serviços de emergências médicas, os nossos bombeiros, fossem aparelhados de tal maneira que pudessem, em tempo hábil e rápido, prestar socorros a qualquer cidadão nosso, numa circunstância idêntica àquela, talvez nós pudéssemos minimizar aqui, eu diria, riscos fatais de termos pessoas que morrem assim à torta e direita, como nós temos visto. Porque os dados também apontam que, no caso específico do professor Laurindo Vieira, me parece que também houve falta de assistência pontual, porque até ele não foi baleado na cabeça, não foi baleado no coração, não se atingiu um órgão vital a priori. Ao que parece, a bala terá atingido a veia femoral, né? Embora é uma veia que interliga o coração, mas se fosse prestada uma assistência adequada, atempada, talvez fosse evitado. Com relação ao que o Gama falou, de colocar câmaras em todo lugar, Gama, eu tenho muita reticência em relação a isso. A China é um estado ditatorial, nós conhecemos o problema da China. Acho que isso também suscitaria... A China resolve os seus problemas. Corruptos de Angola foram fuzilados lá. Exatamente. Os chineses corruptos aí em China foram fuzilados. Exatamente. Então eu tenho muito cuidado, muita reticência em relação à intervenção excessiva do Estado na vida privada, né, na esfera privada, que é algo que nós talvez pudéssemos debater, que é algo que precisa não concordo muito que o Estado então qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução, o Dr. Nelson? Assim, eu acho que em poucas palavras. Em primeiro lugar, passa pelas condições socioeconômicas do país. Maior parte mas aqui estamos a olhar para um crime que podemos dizer um crime de Estado. Como é que, se o Estado é que protagoniza essa cena, como é que passa em combater a pobreza? Porque aqui o Nelson está a ver numa perspectiva do crime comum. Estamos a falar esse crime que tem esse suporte das instituições do Estado. Neste caso, eu acho que nós temos que combater a cultura da impunidade institucional. Porque as pessoas cometem crimes em nome do Estado porque sabem que ninguém é punido, ninguém é responsabilidade. Então estamos a falar aqui que existe uma corrupção institucional. É preciso investigar, é preciso também investigar o SIC. Tem de se começar a investigar o SIC. Sem dúvida. Toda a polícia, isso eu falo do Brasil, eu falo do Portugal, existe uma corregedoria, que é um órgão dentro da polícia que tem a responsabilidade de investigar determinadas práticas que são cometidas por efetivos da própria polícia. Isso tem que existir em Angola também. Agora, basta só ter aí. Eu vou terminar. Eu vou terminar, Frei. Se me permite. Sim, eu vou terminar. Mas, Frei, o que é que quer dizer? Porque já temos apenas 2 minutos. No caso de Angola, a solução é simples. Aqui é preciso que esse governo seja admitido. Nós não podemos estar aqui a dar voltas. O problema de Angola é o governo do MPLA. Ok. Portanto, precisamos primeiro resolver o problema real. O problema real é o governo do MPLA, que devia ser demitido. Depois, fazer um projeto de nação onde participam todos. Quer dizer, demitir o governo do MPLA não quer dizer que não gostamos mais de ninguém do MPLA, não. São demitidos, depois sentamos todos a partir do mesmo nível, fazer um projeto de nação baseados em princípios éticos, claro. Aquele telefonema, quem me viu a receber o telefonema, dizem que a Isabel dos Santos nesse momento está a dar uma entrevista e disse que ela nasceu na Angola ganhava $50 mil por mês.
Isso quer dizer, você, por exemplo, né, isso, num país assim, com esse nível de desequilíbrio, okay, o problema é as telecâmaras, tudo isso são soluções tecnológicas onde existe um sistema de Estado que funciona. O problema é que nós não temos Estado. O Estado é o conjunto de organismos e a própria população. Quer dizer, nós temos o MPLA que vai na sua direção, a população que não sabe para onde está a ir, a oposição que não sabe para onde está a ir. Então não tem Estado nesse país. Estamos num estado de anarquia. Frei, eu vou terminar. Acabou por falar a questão da Isabel. Isabel agora já sabe de que crimes lhe são imputados pelo Ministério Público. Em poucas palavras, ela é vilã ou é vítima de um sistema que foi também, durante muito tempo, alimentado pelo seu pai? Tá, a resposta em relação a Isabel é simples. Quando o José Eduardo Santos vivia, o MPLA nos obrigava a amar Isabel dos Santos. Porque tínhamos que amar a Isabel dos Santos. Agora querem que nós odiemos a Isabel dos Santos. Uma e outra coisa não interessa. A mim, não interessa nem amar, nem odiar. Aliás, amar talvez, odiar não interessa. A Isabel dos Santos, não é isso? É uma cidadã angolana. Se tem um crime efetivo que ela cometeu, ok, que demonstra, porque estamos já a perder muito tempo. O dinheiro que eles gastam com esses advogados eventualmente serviria para construir escolas. Para mim, e eu repito a minha tese, ok? O MPLA não pode combater a corrupção sem colocar em risco a própria existência. Obrigado. Isso é tipo uma serpente que está a engolir a cobra. O MPLA não pode combater a corrupção sem colocar em risco a própria existência. Muito obrigado. O que obrigado. nós temos que fazer? Isabel dos Santos, José dos Santos, voltem para o país, se quiserem. Vamos parar, o governo não serve mais para nada. Vamos parar, vamos começar de zero, vamos começar tudo de zero. Ninguém serve para nada. Ok, muito obrigado. Okay. Explica, 30 segundos mesmo, nada mais que isso. Muito se fala, e a Isabel tem advogado isso, que está sendo injustiçada e fala de um processo político. Por ser processo político, retira a legitimidade dos argumentos de razão do Ministério Público? Processo político como? Esse processo da Isabel, ela diz que é um processo político, ela não é corrupta, não cometeu esses crimes, está a ser perseguida. Primeiro, aquela coisa do princípio da presunção de inocência. Portanto, até agora não cometeu nada e ela tem razão de o dizer. Quem acusa deve fazer provas sobre isso. Mas a questão que se coloca sobre o caso da engenheira Isabel dos Santos é que, nesta própria zona Angola, que é considerado o epicentro da corrupção em Angola, existiram outros indivíduos. E estes estão impunes. Isto é que deixa, que choca. Isto é que choca. Agora, se ela terá cometido ou não, isso depois a justiça vai se pronunciar. Mas a questão o problema é qual a justiça. O problema é qual a justiça, meu. Essa questão. Qual é a justiça que vai julgar? Nelson Custódio, a nossa justiça garante isenção para que se faça justiça no processo de julgamento da Isabel dos Santos? Não garante. Mas nós temos que nos lembrar que este é o país que o pai dela ajudou a formatar, a criar durante 38 anos e que todos nós estamos responsáveis. Não adianta também nós aqui dizermos que a culpa é de José Eduardo Santos durante... Não, todos nós somos responsáveis pelo tipo de Estado que o Frei Angalo diz que não existe, né, que nós criamos, né? E, portanto, quem hoje é vítima desse tipo de Estado tem que se lembrar que ontem talvez não foi tão vítima assim, né? E no caso da engenheira Isabel dos Santos, que me parece que é isso. Ela só é vítima de um sistema que ela própria ajudou a criar. Mas é possível garantir, Nelson, é possível garantir um julgamento justo? Com tudo que já se disse. É muito difícil dizer porque resta mais do que claro, tal como o Explica acabou de dizer, que a Isabel dos Santos é a ponta do iceberg que dentro desse sistema todo, né? Mas em Angola existem mesmo corruptos. Quem é corrupto em Angola? Assim, se as Isabéis não são corruptas, o governo de João Lourenço não tem corruptos. Os corruptos, então, existe corrupção sem corrupto em Angola? Tranquilo, quem é corrupto em Angola? Se não apanha nenhum. Mas o Frei pode responder essa pergunta. Essa aqui é a questão, Frei Angalo, não é? Não, por isso dizer, é melhor só parar, tá, para não ficarmos aqui a brincar de tontos, não é isso? Vamos parar de conversar de coisa. O que não presta é o governo não presta, ok, para.
As outras instituições, tipo o Tribunal Constitucional, outra coisa que não presta, para. O Tribunal Supremo está lá também uma brincadeira, para. Vamos começar do zero. José Gama, Essa seria a solução. José Gama, é possível, com tudo o que já se disse sobre a Isabel, haver justiça em todo esse processo em volta desta personalidade que é de resto a primogênita de José Eduardo dos Santos? Primeiro, seria possível, mas aquilo que o Chiplica já disse, o que está a acontecer há uma pressão política à volta da PGR. A PGR tem estado a fazer pronunciamentos de fórum político à volta deste assunto, a fazer promessas, e sempre que há alguma pressão social, a PGR depois vem procurar entregar a Isabel dos Santos como se fosse um troféu. Agora, neste processo, hoje, este é um processo que vai ser um pouco complexo, porque de todos os elementos que foram constituídos, arguídos ali, estão todos incontactáveis. Então, todos eles são portugueses. Só a Isabel é a única angolana. Nós estamos a ver como é que esse processo agora vai terminar. Meus amigos, José Gama, Frei Angalo, Chiplique Eduardo, doutor Custódio, Nelson Custódio, muito obrigado.